Existem associações científicas que prescrevem normas para a redação de textos acadêmicos e científicos. Exemplos são a ABNT, as normas Vancouver e a APA, para áreas ligadas à psicologia. Essas normas estabelecem diversos padrões a serem seguidos na produção dos textos. Seus manuais têm várias dezenas de páginas. Aqui vamos fazer uma introdução, falando das duas maiores ocorrências: citações e referências. Citações e referências são menções feitas a outros autores. Trabalhos científicos e acadêmicos se baseiam no conhecimento que autores anteriores produziram. Quando esse conhecimento é usado num texto, esses autores e suas obras precisam ser mencionados. A forma de fazer isso é com o uso de citações e referências. Vamos começar pelo básico. Citações são as menções a obras que aparecem no meio do texto. Elas variam conforme o número de autores do trabalho citado. A forma da citação varia conforme ela seja feita no meio do trecho ou no final do trecho citado. Referências são a lista de todos os trabalhos citados no texto. Todos os autores citados no texto devem estar presentes nas referências, e todos os autores das referências têm que estar ao longo do texto. A lista de referências completa deve ser apresentada no final do texto e por ordem alfabética. Elas variam dependendo de que tipo de texto é. Se é um artigo científico, um livro, um trabalho de algum curso. Vamos começar pelas citações. Primeiro é preciso destacar a diferença de duas formas de citação: a transcrição e a citação indireta. A transcrição, também chamada de citação direta, é quando se reproduz exatamente as palavras de uma outra obra. Assim, por exemplo. Já a citação indireta, que costuma ser chamada simplesmente de citação, é quando as palavras da outra obra são reescritas. Há infinitas formas de fazer a citação indireta, mas deve-se sempre ter o cuidado de não mudar o sentido e nem acrescentar nada ao que foi dito no original. O trecho desse exemplo ficaria assim, numa citação indireta. Tanto usando transcrição quanto citação, significa que o autor que está fazendo leu aqueles trabalhos e os está aproveitando como base no seu trabalho. Nesse vídeo estaremos usando as normas APA. A forma de se fazerem citações pela APA é colocar o sobrenome do autor mais o ano. Vamos apresentar um texto fictício só como ilustração. Aqui podemos ver que aparecem duas formas diferentes para a citação de obra, que tem um único autor nesse caso: no decorrer ou no final do trecho citado. Se você vai fazer a citação no início, no meio ou no final do trecho citado, isso é uma escolha sua. Tem a ver com o estilo que você escolhe para desenvolver o seu trabalho. E você pode fazer de uma forma ou de outra e ir variando ao longo do seu texto para dar um maior dinamismo e uma maior naturalidade na comunicação do que você quer. Aqui apresentamos mais um trecho fictício com citação de obra que tem dois autores. Novamente, há a opção de se citar durante o trecho ou ao final deste. Observe os detalhes que são necessários para que a citação esteja corretamente de acordo com as normas APA. Agora um trecho com citação de obra com 3 autores.
Quando você faz uma citação de obra com 3 autores pela segunda vez no mesmo texto, há uma modificação. Observe como fica. Citação para a obra com 4 autores ou 5 autores segue a mesma regra de 3 autores. Agora a citação para a obra com 6 ou mais autores, indiferente se está aparecendo pela primeira vez ou em vezes subsequentes. Tem uma forma de citação que é chamada de citação de fonte secundária, ou, de forma mais simples, citação de citação. Não é muito bem vista, portanto deve ser usada de forma moderada. Imagine que você leu um artigo escrito por Jones e Jones citou Maclean, e você quer citar essa parte. Você não pode citar a obra de Maclean, pois você não a leu, você leu somente Jones. E você também não pode citar apenas Jones, porque o trecho que você quer citar não foi ele quem trouxe, mas foi Maclean antes dele. Então você tem que citar os dois. No caso, Maclean é a fonte primária, que você não leu, e Jones é a fonte secundária, que você leu. Então a citação fica desse jeito. Passemos agora para a transcrição, que, como foi dito, é a citação com as palavras exatas do autor. Vamos ver a transcrição quando o trecho transcrito tem menos de 40 palavras. Coloque incorporado ao seu texto, entre aspas. E quando você faz uma transcrição, é preciso acrescentar uma informação a mais do que na citação: a página de onde foram tiradas aquelas palavras. Vejamos então 3 opções para fazer a transcrição. Quando a transcrição tem 40 palavras ou mais, destaque o trecho transcrito em um bloco separado do texto principal, usando um recuo de 1,25 centímetros a partir da margem esquerda. E agora não use aspas. Esse bloco deve ter espaçamento simples entre as linhas. Se o trecho transcrito envolver mais de uma página da obra original, em vez de P, use pp, assim. Referências agora. Reforçando o que já foi dito, tanto para a citação quanto para transcrições, e também para citações de fontes secundárias, a forma de fazer referências é a mesma. Referências são aquela lista no final dos trabalhos em que constam todas as obras que foram citadas ao longo do texto. Todos que foram mencionados precisam aparecer na lista de referências, e só aparece na lista de referências se tiver sido mencionado no texto. E essa lista tem que estar em ordem alfabética. Vamos utilizar essa pequena lista de referências e destacar alguns detalhes normativos. Se há 2 obras do mesmo autor, a mais antiga vem primeiro. Se há 2 sobrenomes iguais, primeiro colocamos o de autor único. Aparece escrito completo o último sobrenome dos autores. Os demais são abreviados com ponto e separados por vírgula entre autores. Quando tem mais de um autor, utiliza-se esse símbolo antes do último. Lembra do exemplo da citação de fonte secundária, a citação de citação? Aqui está o autor lido, Jones. Como foi dito antes, Maclean, que Jones mencionou, e autor do texto original, não é citado porque ele não foi lido nesse caso.
A forma de se fazer a referência varia conforme o tipo de obra a ser citada. Observe os dados a serem citados, observe a pontuação, observe o uso do itálico em cada tipo de obra. Quando se usa material tirado de um livro, segue esse modelo. Quando se usa um capítulo de um livro, que é uma coletânea de autores, fica assim. Aqui está o modelo para um artigo de revista ou jornal periódico. E aqui como se cita uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Fique atento para o uso do plural nas citações de mais de um autor. Esse esquecimento é muito comum. E tome cuidado para não ficar repetitivo, dizendo coisas do tipo fulano disse, fulano diz, fulano falou. Existem vários recursos para você variar com expressões desse tipo. Você também pode substituir o nome do autor, para não ficar repetindo a todo momento, por expressões como esse autor disse, em seu trabalho ele apresentou, esse pesquisador, esse estudioso, aquela pesquisa, esse estudo, etc. O interessante é que você fique atento e observe os artigos que você estudar para você ver as diferentes formas que os autores usam para fazer citações em seus trabalhos. Por fim, essa dica que irá facilitar muito o seu trabalho. Alguns sites de banco de dados apresentam já pronta a opção para citação de obras. Por exemplo, a Cielo tem essa opção em How to Cite this Article. A PepSic apresenta essa opção em Como citar este artigo. E o Google Acadêmico apresenta essa opção neste símbolo. É só clicar.